Glória a Deus, glória a Deus. Quantos querem mais de fome de Jesus? Diga amém. Gente, quem tem fome de Jesus essa noite, pega na mão desse crente que está do seu lado. Vamos orar. Aleluia. É bom orar. Amém. Você pode repetir comigo. Diga Jesus. Fale com convicção. Diga Jesus. Se os teus olhos procuram alguém para usar nesses últimos dias no planeta Terra, no Rio de Janeiro, nas nações, diga: encontra-me, Jesus. Diga: Deus, eu não tenho muita coisa, eu só tenho uma moedinha, Pai, mas eu quero te entregar tudo, tudo, tudo. E o mais importante, eu te entrego agora, que é o meu tempo. O meu tempo, o meu tempo me possibilita viver o futuro hoje. Então eu tomo posse das verdades dos céus hoje, agora, para minha vida. Diga: agita o meu espírito. Fala: desperta o meu espírito. Acorda o meu espírito. Acorda o meu espírito. Porque a tua palavra diz que aqueles que estão mortos, eles ouvirão a sua voz e eles irão ressuscitar. Então, se existe algo morto na minha vida, que eu possa ouvir a sua voz hoje e despertar para o grande mover que o Senhor tem para realizar nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em João capítulo 16, versículo 20. Nós temos caminhado esses dias em uma série de mensagens em obras, e Deus tem feito algo sobrenatural em nossas vidas. Por quê? Porque todo o trabalho do Evangelho, a mensagem de Cristo, ela não nos transforma de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então, antes de que Jesus faça algo através de você, Ele vai fazer em você, cara. Amém? Ele sempre vai nos confrontar. Foi isso que aconteceu com vários homens na Bíblia. Foi isso que aconteceu com várias mulheres que se entregaram por um chamado. E quando Jesus começa a fazer essa transformação, essa reforma dentro de nós, presta atenção. Quando Jesus começa a fazer essa transformação em nós, essa reforma, Ele começa a mudar algumas coisas de lugar, sim ou não? Quem já passou por uma reforma na sua casa sabe que para arrumar você precisa bagunçar primeiro. Então algumas coisas começam a ficar fora do lugar. Às vezes a marreta, como Jeremias diz, que a palavra do Senhor é como uma marreta que esmiuça a pedra. Às vezes essa marreta, essa palavra, ela vai vir, vai destruir estruturas velhas que está impedindo da obra de Deus, da palavra de Deus penetrar. Então uma palavra que eu tenho para você essa noite é que quando algumas coisas começarem a cair na sua vida, se agarre não naquilo que está caindo, mas se agarre naquilo que está ficando de pé. Porque a palavra do Senhor diz que quando Ele vier, toda a estrutura velha vai ser abalada, mas a estrutura que Ele construiu jamais se abalará. Então, se você está perdendo alguma coisa, saiba que você está indo rumo ao destino de Deus. Amém? Pastor, então, como eu sei que isso que eu estou vivendo é a vontade de Deus? É simples. Se está doendo, é porque você está indo. Se não está doendo, não é o Evangelho. Porque o Evangelho você vai perder tudo. Você só vai saber que Jesus é tudo na sua vida quando Ele for tudo que você tiver. É muito forte. O Evangelho vem. O Evangelho vem como um cordeiro para cobrir a nudez de um moribundo pecador como eu e você. Amém? A graça de Jesus Cristo está aqui nesse lugar. E essa noite eu quero pregar sobre algo
que vai mudar o seu destino, cara. Isso não é um jargão de pregador. Isso é uma palavra profética na sua vida. Isso não é um jargão de um mensageiro, mas é uma palavra que está vindo dos céus para mudar o destino da sua vida. Eu quero pregar hoje sobre oração. Amém? Glória a Deus. Escute isso que está acontecendo agora em João capítulo 16, versículo 20. Jesus está dizendo: pois eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês vão chorar e ficar tristes, mas as pessoas do mundo ficarão alegres. Vocês ficarão tristes, mas essa tristeza virará alegria. Eita Jesus, quem está precisando? Agora escuta isso, cara. Quando uma mulher está prestes para dar à luz, ela fica triste, porque chegou a sua hora de sofrer. Mas depois que a criança nasce, a mulher fica tão alegre, que nem lembra mais do seu sofrimento. Assim acontece também com vocês. Agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente. Aí vocês ficarão cheios de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Amém? Porque ele está dizendo: quando uma mulher está prestes para dar à luz, ela fica triste porque chegou a sua hora de sofrer. Mas depois que a criança nasce, a mulher fica tão alegre que nem se lembra mais do seu sofrimento. Fale para alguém que está do seu lado, fala: Jesus está gerando algo grande em você. Amém? Fala: Jesus está gerando algo forte em nossas vidas. Amém? Gente, quem crê nisso, diga glória a Deus. Gente, esses dias eu estou muito chapado, velho. Muito, tô doido. Não, mas esse dia eu estou mais intenso. Eu estou sentindo que Deus está fazendo algo na nossa nação, cara. Não sei se vocês estão percebendo. Há um caos na economia, há um caos moral, há um caos político. E eu sinto muito de dizer que não é um político, não é um Messias que vai trazer uma restauração na nossa nação. O que pode mudar a nossa nação é só um avivamento. Só um avivamento. Só um avivamento pode mudar a nossa nação. E quando há crise, todas as vezes que você vê crise na palavra de Deus, cara, esse é um ambiente perfeito para Deus trazer um avivamento. Vocês lembram da fome que houve quando José foi levantado? Sim ou não? Você lembra qual era o caos político que havia quando João nasceu, quando Jesus nasceu, quando Daniel foi levantado, quando Moisés foi levantado? Gente, olha para a nossa nação. Está nascendo, cara. Nós estamos sentindo dores, mas havia um tempo de alegria sobre a nossa nação. Amém? E Jesus ministrou muito forte ao meu coração, é porque antes que ele faça qualquer coisa, e essas são palavras de um cara de um dos puritanos que eu mais gosto, que é Jonathan Edwards. Não sei se você já ouviu falar desse cara, um avivalista do século XVIII. Ele fala assim que antes que Deus faça alguma coisa no planeta Terra, Ele convoca a igreja para orar. Por quê? Porque a igreja é o termômetro dos céus. Então todo homem de Deus, toda pessoa de Deus que está alinhada com os céus, ela começa a gemer por uma geração. Ou seja, ele diz que essas pessoas começam a ter partos de alma, gerando uma geração. É por isso que os profetas naquele tempo, eles eram taxados como loucos, porque eles viviam, cara, no LSD dos céus. Os caras viviam em outra dimensão. Os caras subiam para a montanha e ficavam lá dias, meses, clamando e falando: Deus, me dá uma palavra. E ele descia, quando ele descia, ele voltava, não como homens comuns, mas quando eles abriam a boca, era como um leão que sacudia o planeta Terra. E algo dos céus era ativado. E é isso que está acontecendo na nossa nação nesse tempo. Nós estamos precisando de homens, não com palavras e argumentos bonitos, cara. Não com diplomas apenas, mas homens que tenham marcas de oração, cara. Homens que quando dobram os seus joelhos, eles giram a chave no mundo espiritual. O diabo, ele não teme o tempo que você está na igreja.
quanto tempo você vai para a igreja, se você é 20, 15 anos, se você tem a carteirinha de membro. Ele não teme isso. Se você usa terno, se você usa gravata, a única coisa que o diabo treme, estremece, é quando você dobra o joelho. Sabe por quê? Porque você começa a parir algo no mundo espiritual. É muito forte. Então, se eu fizesse uma pergunta para você agora, eu quero fazer essa pergunta. De 0 a 10, quanto você daria para a sua vida de oração? Fala aí. É forte ou não? Se a sua casa no céu dependesse da sua oração, como ela estaria? Uma mansão ou um casebre? Pergunta aí, fala crente. Fala assim, acorda crente. Gente, quem está entendendo isso? Eu lembro de uma história que o cara contou. Que esse cara trabalhou 40 anos para esse mega milionário. E esse velhinho morreu. E a única coisa que ele deixou foi um livro velho para ele de presente, para esse mordomo. Cara, se passaram 10 anos, 15 anos. E ele muito indignado. Falei, cara, como é que eu trabalho tanto tempo para esse cara, e esse cara me deixa esse livro velho. Cara, mas um belo dia, ele estava tão indignado, ele falou assim, cara, só resta fazer isso. Ele abriu e começou a folhear, pensando que tinha alguma foto dele e tal. Ele achou um papel. E nesse documento estava lá, passando tudo para o nome dele. Então só 15 anos depois ele foi descobrir que havia um documento para ele. Ou seja, existe tesouros aqui dentro, que o Senhor está esperando a igreja do Senhor tomar posse, cara. Nós não temos a dimensão do que Deus pode fazer através de nós em uma nação. Nós não temos dimensão do que Deus pode fazer através de homens comuns. Sabe, esses dias Deus está ministrando no meu coração que a revolução que Ele vai trazer no Brasil vai ser de membros comuns, membros que não aparecem nas plataformas. Deus ministrava isso no meu coração. Ele fala assim, Aleph, aquilo que eu quero fazer no Brasil não vai acontecer pelos ícones gospel que está acontecendo no Brasil. Eu estou separando intercessores, flecheiros, aqueles que estão orando, que ninguém conhece. Eles não têm canal no YouTube, eles não têm Instagram, eles não têm muita visualização, mas eles têm uma coisa, eles têm a sensibilidade, a temperatura dos céus, cara. Sabe, a maior convocação que Deus está fazendo para a nossa geração nesse tempo é para a gente orar, porque os dias são maus. Eu agradeci a Deus hoje, sabe por quê? Porque o fato de você estar aqui sentado olhando para mim mostra o zelo de Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E a Bíblia diz ainda que não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós. Eu escolhi para vocês darem frutos. Frutos. Sabe por quê? Vocês estão grávidos de um avivamento. É por isso que você está sentindo dor. É por isso que a nação brasileira está gemendo, porque arrebentaram a nossa nação espiritualmente. Arrebentaram. Cara, talvez você está clamando a Deus, falando, Deus, me tira disso, Senhor. Me tira dessa situação, eu estou perdendo algumas coisas. Cara, tenha uma noção espiritual essa noite. Deus está gerando algo no seu interior. Sabe, essa noite nós vamos entrar em um nível mais profundo por essa cidade. Mais profundo por essa cidade, por essa nação. Esses dias eu estou lendo novamente esse livrinho. Faz parte da minha vida por mais de 10 anos. Paixão pelas Almas, de Oswald Smith. Não sei se vocês conhecem. Conhece? A Ana Lu disse que tem. Cara, esse livro incendiou meu coração. Eu lembro que no tempo que eu estava sendo preparado para ser pastor, eu lembro que eu saía para alguns lugares só com a Bíblia e algumas coisas que eu escrevia. Cara, Deus falava para mim, Aleph, eu vou te dar uma geração. Você vai fazer parte de algo que eu vou fazer no Brasil.
E eu não tinha noção daquilo que Deus poderia fazer na minha vida, cara. Mas é tão incrível quando você começa a entrar nesse ambiente de oração. Deus, Ele te leva a você ter uma dimensão e viver aquilo, o teu futuro hoje. Porque Ele ativa em nós através da oração. Se liga nisso. Ele ativa em nós através da oração, gente, a nossa imaginação. Ou seja, você passa a se ver com os olhos de Deus, não com os seus olhos limitados hoje, mas você passa a se ver com os olhos de Deus daqui a 10, 15 anos. Se você começar a enxergar agora o que acontecerá daqui a 10, 15 anos na sua vida, o que você imagina, o que você consegue enxergar? Sabe por que eu estou falando isso? Porque existem pessoas aqui nesse lugar que o seu destino, que a sua vida daqui a 5, 10 anos vai ser decisivo com as suas decisões que você precisa tomar hoje. E a decisão que eu quero que você tome hoje é que você tome a vida de oração com seriedade. Com seriedade, com um relacionamento íntimo com Deus. E eu lembro que todos os homens que o Senhor levantou para liberar algo sobre uma geração foram homens que foram íntimos de Deus. Os nossos progenitores espirituais foram homens que gemeram, tiveram um parto de alma. E nós precisamos ter isso no Brasil. Sabe por que nós não podemos alimentar uma geração com entretenimento, só com movimentos? Porque movimentos não mudam uma geração. O que muda uma geração é alguém grávido de um avivamento. Grávido de um avivamento. Sabe por que o Senhor está nos levantando nesses dias com uma sensibilidade espiritual? É porque sem um relacionamento com o Senhor, sem intimidade com o Senhor, nós não vamos aguentar, suportar. Amém? Esse é um tempo de decisão nas nossas vidas. E eu quero compartilhar com vocês. O livro está assim, é porque o cachorro pegou meu livrinho. Eu nunca vou esquecer, cara. Naquele tempo não tinha WhatsApp. Eu não tinha um celular muito moderno, mas eu tinha uma lanterninha. Que eu orava de madrugada. E eu li esse livro de capa a capa. E Deus mostrou através da vida desse cara aquilo que ele pode fazer quando alguém se entrega como uma moedinha por inteiro. Esse cara se chama Reinhard Bonk. Um grande avivalista da África. Quando ele tinha 20 anos, ele foi chamado para ser um missionário. E Deus falou para ele em uma madrugada. Ele viu uma bandeira, um mapa, com a África inteira banhada pelo sangue de Jesus. E no momento de oração, por isso que o momento de oração é muito importante para nós, sabe por quê? Porque você passa a ser contagiado com o ambiente dos céus. Por que Deus quer gerar nas quintas-feiras algo sobrenatural? Porque aqui nós vamos entender que só é através da oração que nós vamos ver Teresópolis sendo impactada pela glória de Deus. Não é movimento, gente, é oração. E ele viu naquela madrugada, foi só ele e mais 3 amigos, eles orando de madrugada, ele viu a África banhada pelo sangue de Jesus. E Jesus soprou no ouvido dele e falou assim: Renan, eu vou te usar para resgatar milhões de africanos para mim. Milhões de almas. Ele começou a chorar, falando assim: mas como, Senhor? Eu sou pobre. Aí você sabe, né? Ai, assim da Gabriela. Ele começou a falar, ele falou assim: cara, eu vou te usar. Eu só quero que você entregue algo para mim. Só entrega a moedinha. Só entrega tudo. Eu falei assim: o que o Senhor quer de mim? Eu falei assim: eu quero tudo, eu quero a sua vida. Você não vai se relacionar com ninguém, porque você vai se consagrar a sua juventude para mim. Você topa. E ele tremendo, falando: Deus, eu aceito isso. Ele falou assim: olha lá o que você está fazendo, hein? Sabe por quê? Porque para um chamado radical vai ser necessário uma consagração radical. Você está entendendo isso? Cara, ele começou através da oração, sendo ativado para ver
a sua comunidade sendo impactada. E ele foi enviado como missionário para África, Nigéria. E quando ele chegou, a situação era de extrema pobreza para o vilarejo que ele foi. E todo lugar que ele ia, as pessoas, a primeira coisa que falavam, os missionários que passaram por lá, falaram: cara, você não vai mudar nada aqui, porque tantos governadores já passaram aqui, tantos presidentes já passaram e não mudou nada, cara. Ele falou assim: cara, mas eu tenho uma palavra. Ele me fez ver, daqui a 10 anos a Nigéria vai ser tocada pela glória de Deus, a África vai ser tocada pela glória de Deus. Ele começou a acreditar nisso, cara. Os anos se passaram e esse cara viu a África inteira sendo invadida pela glória de Deus. Vai passando aí para a galera ver. 600 mil pessoas, 1,5 milhão de pessoas sendo impactado pela glória de Deus, através de uma renúncia que ele fez há 10, 15 anos atrás. Vocês têm noção do que vocês estão fazendo aqui essa noite? Vocês têm noção daquilo que vocês estão gerando em Teresópolis e no Brasil? Escuta isso, cara. Eu não sei quanto tempo você está distante do propósito que o Senhor tem para a sua vida. Existem pessoas que estão aqui dentro, que estão desviadas dentro da casa de Deus. Desviado não é só quando você está fora, desviado é quando você está dentro e você não sabe o propósito da sua vida. Talvez Deus não te chamou para ganhar milhões, mas Deus te chamou para incendiar uma pessoa, e essa pessoa vai ganhar milhões de pessoas. Você está entendendo isso? Sabe por que Jesus Cristo te trouxe aqui? Sabe por que você está vindo todas as quintas-feiras? Porque Ele está nos engravidando com algo que nunca aconteceu em Teresópolis. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Tem gente que está aqui e fala assim: esse cara está maluco. Vai acontecer algo nesse lugar. Vai acontecer. Eu não sei o que vai. Eu não sei se o dedo de Deus vai derreter. Eu não sei se as montanhas vão. Cara, vai acontecer algo. Vai acontecer algo. Eu estava vendo na internet uma teoria de um cara. Ele é japonês. Ele fez um teste com água, cara. E ele começou a ver cientificamente, cara, as moléculas de água sendo impactadas, sendo transformadas. Ele pegou água podre de esgoto e começou a liberar palavras. As moléculas de água foram sendo transformadas. Tem isso na internet. Pelo poder da palavra. Deus começou a falar assim: Aleph, imagina se vocês levantassem um relógio de oração por Teresópolis, todos os dias, de meio-dia à meia-noite, todos ininterruptos, sem parar. Imagina se vocês abrissem um local em Teresópolis, onde a adoração era ininterrupta, não parava. Sabe o que ia começar a acontecer? Os céus desse lugar iam se movimentar. Cara, hoje Deus me fez conhecer um auditor fiscal da prefeitura de Teresópolis. Um velho, lá. E ele fala muito, e ele encontrou outro que fala muito. Pronto, deu certinho. Eu comecei a conversar com ele, falei: cara, aqui em Teresópolis já passaram muito prefeitos, sim ou não? Aqui em Teresópolis já foi um lugar onde teve muito turismo. Vocês estão mais antigos, vocês sabem aqui. O Espírito Santo ministrou no meu coração: Aleph, não escuta isso. Enxerga aquilo que eu já falei para você. Olhe. Ele falou assim: cara, parece que não vai ter jeito, porque a economia do Brasil. Eu falei: já sei, está de mal a pior. Eu falei: cara, é o clima perfeito para Deus mudar a história da nossa nação. É o clima perfeito para Deus mudar a história de Teresópolis. Gente, nós veremos a Praça Olímpica lotada de jovens clamando por um mover de Deus. Eu comecei a chorar no meu quarto, falando: Deus, eu não aceito um festival de cerveja ser mais poderoso do que... Não, eu prego a verdade, eu prego um Jesus verdadeiro. Nós vamos ver algo acontecer na nossa geração, mas o Senhor precisa liberar em nós um parto de almas.
Todos os homens que marcaram uma geração, eles não foram homens comuns. Eles tiveram a angústia de Deus. Eles tiveram a angústia de Deus. Ele sentiu, porque é isso que possibilita quando você tem uma vida de oração. Você passa a sentir o coração de Jesus. João 13,16, ele brada no seu espírito. Porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo, Aleph. Eu amei o mundo, Aleph. Você vai deixar aquele adolescente que estava na célula morrer? Você vai deixar aqueles que estavam ali na calçada da fama morrer, vomitando? Você vai deixar morte eterna? Morte eterna. Morte eterna. Você vai deixar um jovem estragar toda a sua juventude nas drogas? Você está entendendo a angústia do meu coração essa noite? Que o Senhor está nos convocando, não para ser frequentador de quinta-feira aqui, cara, mas ser alguém que venha parir essa cidade espiritualmente. Nós podemos trazer o cara que está bombando na internet. A gente pode fechar o parque regado aqui. Pastor Adriano é rico, pastor Dudu é milionário, diga glória a Deus. Eu também sou milionário, vai dizendo aí, glória a Deus. A gente pode virar essa cidade de cabeça para baixo, mas vai ser só movimento, sem transformação de alma. Só barulho. Só barulho. Escute isso, escuta isso, escuta isso. A minha oração nesses dias é para que o Espírito Santo pegue cada um de vocês. Eu vou ouvir ainda no meu WhatsApp aqui: pastor, para de orar, que o Espírito Santo não está deixando eu dormir de madrugada. Não, vai pegar você mesmo. Vai pegar você. Coisas extraordinárias vai começar a acontecer. Eu vejo escolas sendo levantadas, escolas cristãs. Eu vejo faculdades sendo levantada nesse tempo. Entenda isso. Que o Senhor está nos preparando, não para daqui a 2, 3 anos, mas daqui para 10, 15 anos. Você está entendendo isso? Sabe por que nós precisamos ser perseverantes hoje em oração? É porque nós estamos gerando algo para tocar a próxima geração. Deus estava falando isso comigo. Ele fala: Aleph, sabe por que Jonathan Edwards, Spurgeon, gente, você não tem noção. Evan Roberts, que participou de um avivamento, eles e alguns adolescentes, eles começaram a orar. Evan Roberts, com 16 anos, ele entrou no gabinete pastoral, escondido do pastor dele lá, e enxergou, ouviu o pastor dele clamando, falando assim: Deus, dobra-nos. A minha igreja tem 30 anos e tem 20 membros. Ele falou: dobra-me, dobra-nos. Evan Roberts foi tocado naquela noite. E ele falou: Deus, se o meu pastor está pedindo para dobrar ele, Deus, eu preciso ser esmagado. Aquela oração ativou um cara de 16 anos. E esse menino de 16 anos começou a ativar outros adolescentes. E eles levantaram um movimento de oração. 13 anos orando por um despertar no país de Gales. Sabe, aquele movimento de oração começou a orar, começou a queimar de tal forma. Movimentos assim, cara, começou a queimar de tal forma que aquele pequeno grupo de adolescentes, que era de 5 adolescentes, começou a se juntar com os 20 da igreja. Aquele final de semana se juntaram quase 50 pessoas. Nos finais de semana seguinte, 100 pessoas. E foi aumentando cada final de semana. E foi para 1.000, e foi para 2.000. Cara, a glória de Deus. Coloque aí Avivamento País de Gales, século 19. Você vai ver no YouTube a história que aconteceu. Cara, aquele movimento foi tão forte, avivamento, que as pessoas que passavam na BR, fora da estrada, eles entravam na cidade e vinham teleguiado pelo poder do Espírito Santo para a igreja. Entrava e falava assim: eu preciso entregar a minha vida para Jesus. Sem Instagram, sem panfleto, só com o poder da oração. Sabe por quê? Eles pariram um avivamento. Não foi só com emoção, com arrepio,
pariram com uma dor na alma, cara. Com uma dor na alma. Com uma dor na alma. Sabe, Jesus está nos chamando para a gente viver aquilo que William Seymour viveu na Rua Azusa. Eu estava aqui no momento da nossa adoração. Eu falei: Deus, esse lugar está muito chique. A gente tem tudo, a gente tem um som bom, a gente tem instrumentos bons, um bom equipamento. William Seymour só tinha um coração incendiado, analfabeto de pai e mãe. Eles começaram a reunir em um silo onde colocavam um armazém antigo. E lá eles começaram a orar com tanta intensidade. E eles conseguiram um piano, e uma velhinha começou a tocar esse piano. E começaram a orar por um avivamento nos Estados Unidos. Um cara que não sabia nem falar direito, gaguejava quando lia algum versículo da Bíblia. Só que Jesus Cristo estava olhando não para aquilo pelo intelecto dele, cara. Ele estava olhando para o coração. Ele estava olhando assim: não, esse cara está gerando algo na alma dele. Cara, aqueles cultos de intensidade de adoração se transformaram em uma chama viva. A glória de Deus começou a se espalhar em cada rua. Os bares começaram a fechar. Imagina um festival de cerveja como esse começar a fechar. Cara, não tem cliente. Não vai para Teresópolis. As pessoas que vierem para cá, elas vão ter que mudar de lugar, porque elas vão ser impactadas pela glória de Deus. Você tem noção disso? Homens que geraram uma geração nas suas entranhas espirituais. Eles começaram a orar com tanta intensidade que o William Seymour começou a orar, e Deus falou assim: eu vou levantar missionários no meio de vocês que vai tocar nações. Cara, foi tão impactante que quando ele começou a liberar, começou a vir homens de vários lugares. E naquela reunião, naquela noite, foi dois caras, Daniel Berg e Gunnar Wingre, que foram para aquela reunião. E Deus falava assim, cara, eles tinham momentos de oração. E ele falava assim: Deus está falando agora que Ele vai começar a levantar missionários para invadir a terra. Vocês dois, chamou os dois jovens. Eu disse: cara, eu estou vendo um nome, Pará, alguma coisa assim. Eu estou vendo um nome chamado Brasil. Deus está mandando vocês ir para lá. Imagina. Eles nem voltaram para casa, cara. Naquela rua, daquele culto do avivamento, levantaram a oferta. Eles entraram no navio e vieram parar em Belém do Pará. Que fundaram a Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus espalhou o fogo no Brasil. Com analfabetos, sem internet, sem telefone. A minha avó fala assim: meu filho, seu bisavô chegou aqui no Maranhão só com um jumentinho e com a Bíblia dentro da sacola. E eles não tinham esse culto chique que vocês têm, não. Eles colocavam um lampião, e junto com as almas vinham os mosquitos também. E ele só cantava alguns hinos e pregava a palavra de Deus. João 13,16. O fogo de Deus descia, as pessoas se convertiam, o dono da fazenda se convertia. Daqui a pouco esse dono da fazenda reunia os trabalhadores, e assim foi espalhando fogo. Sabe por quê? Homens que geraram e pariram uma geração, não com gogó, mas com um verdadeiro avivamento, cara. Jesus Cristo está olhando para nós, para Teresópolis, está falando assim: ei, até quando, cara? Até quando vocês vão brincar de ser crente? Você acha que Deus te gerou nesse mundo para você crescer, passar numa faculdade que diploma hoje só serve para ter uma celinha melhor se tu for preso? Você acha que Deus te gerou para ter um diplomazinho
comprar o teu apartamentinho, o teu carrinho e morrer, cara? Me diz, qual é o propósito da gente estar aqui toda quinta-feira? Eu não estou aqui perdendo tempo, cara. Sabe por que a gente tem que adorar com toda intensidade? Eu queria que vocês ouvissem o pastor José Rodrigues, que é o pastor do pastor Nonato e o pastor do Luiz Hermínio. Ele com 76 anos, ele está construindo um hospital agora na África. Levantou 1,5 milhão. Ele pegou um avião clandestino com os traficantes para pregar o evangelho no Sudão. O velho é mais chapado do que eu. E ele estava falando assim, ele falando para o pastor Nonato, falando assim, pastor José, o que o senhor quer que eu mais queria? O que o senhor mais queria? Ele falou, cara, eu queria ter uma idade de 20 anos. Eu ia voar, eu ia sacudir a terra. Você tem noção do que a nossa geração está buscando? Você quer popularidade, cara? Isso é muito mesquinho diante daquilo que Deus tem. Você esquece que quando você busca o reino de Deus, as outras coisas vão ser acrescentadas. Ele estava precisando de abrir um orfanato, ia gastar quase 500 mil dólares. Orfanato e escolas. E ele foi pregar lá em Fortaleza. E ele começou a orar pelos empresários, começou a orar, e falou, Deus vai levantar aqui nesse lugar. Tá, o cara, quando foi na semana seguinte, o empresário ligou para ele, pastor, consegui o seu telefone com o pastor tal. Cara, eu ia comprar um Porsche. Eu ia comprar um Porsche, ia comprar minha casa na praia agora, eu trabalhei muito, ia comprar. Cara, Deus falou para mim que tudo isso, o imposto vai roubar, o ladrão vai roubar. Ele falou assim, construa algo que seja eterno. Ele falou assim, eu estou transferindo dinheiro agora para você construir as escolas. Deus abençoa propósitos. Você quer ser próspero? Você quer ser rico? Para quê? Você está em obras? Para quê? Quem está entendendo isso, cara? Sabe o que eu vejo aqui agora? Eu vejo um monte de jovens olhando para o cume da montanha. Presta atenção. Eu vejo eles disputando quem vai chegar primeiro. Eu vejo eles subindo a montanha, mas quando eles chegam lá, sabe o que eu vejo? Não era ouro, eles pensavam que era ouro. Só que é papel de marmita que fica brilhando. Deus está falando para vocês aqui, está falando para nós. Quanto mais você corre atrás de recursos humanos, quanto mais você corre atrás de riqueza, menos você tem. Corra para o meu coração. O melhor investimento que você vai fazer nesse tempo é entregar a sua vida para interceder por uma geração. E a Bíblia diz que mudou a história de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. Não tem a ver com nós, não tem a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. 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 Se você buscar o verbo, a verba vem. Sabe por que Deus possibilitou você ter um diploma agora? Chega, é forte, Letícia. Isso aqui é forte, Letícia. Imagina hospital móveis, odontológico móvel. A oração nos possibilita ver uma juventude não fraca, não raquítica, mas possibilita ver crianças assim impactando uma geração, cara. E sabe o que eu aprendo? É que nesses últimos... Meu Deus, isso aqui é forte. Deixa eu abrir. Nesses últimos dias, Deus está procurando pessoas que sejam perseverantes na oração. Quantos anos você oraria para Deus liberar algo que você quer?
Hã? Quantos anos? Isso aqui é muito forte. Ao amanhecer, o primeiro dia da semana, estava indo ainda meio escuro. Maria Madalena foi ao sepulcro e viu ali a pedra fechando a entrada e havia sido removida. Então saiu correndo em busca de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava. Quem era? Quem era? João. E disse-lhe: eles tiraram as pedras do Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Imediatamente Pedro saiu em direção ao sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo. Quem era o outro discípulo? João. Ambos, repete comigo, ambos corriam juntos. Entretanto, o outro discípulo, quem era o outro discípulo? João. Ambos, o outro discípulo chegou primeiro no sepulcro. Deus estava falando assim, falou para mim: a intensidade da paixão de vocês vai fazer vocês terem acesso a lugares que pessoas estão tentando correr para descobrir. Existem canções aqui no céu que não foram liberadas para homens ainda. Existem sermões que não foram pregados, mas eu vou revelar para aqueles que correrem mais, para aqueles que forem mais apaixonados. Eu pergunto essa noite para esse lugar: quantos aqui querem um toque de Jesus? Quantos aqui querem uma paixão que nada vai roubar isso de você, cara? Sabe, a minha dica para você nesse tempo: se junte com pessoas que estão grávidas de um avivamento. A palavra do Senhor diz que Maria encontrou Isabel, e as duas estavam grávidas de 2 homens que iam mudar a história do planeta Terra. E a Bíblia diz que quando Maria encontrou Isabel, o que aconteceu? As crianças começaram a se agitar. O que significa Aleph? Eu pedi uma bandeira de Teresópolis, mas não trouxeram. Mas vamos fazer que seja a bandeira de Teresópolis. Você vai encontrar outro jovem grávido de um avivamento. Não vai acontecer algo em Teresópolis, não vai acontecer algo no Brasil. Vai acontecer, cara, mas a política e tal, eu tô roubando. Cara, vai acontecer algo. Eu tô grávido de um avivamento. Olha para cá, escuta isso, escuta isso. Cara, quando você está gerando algo no espiritual, a mulher, quando está prestes a dar à luz, ela sente o quê? Dores. Quando você está gerando algo em oração, você sente dor física e espiritual. Angústias começam a vir sobre você. Eu não sabia o que estava acontecendo na minha vida. A lei sabe, eu passei quase 2 anos em profunda depressão, cara, e não falava para ninguém, porque eu comecei a orar por Tailândia, no Pará, primeira cidade que eu fui pastor. E eu pregava nas praças, falava assim: Tailândia, porque lá tinha madeireiro que roubava com nota fiscal fria e tal. Falei assim: vai vir o juízo sobre essa cidade. Você está vendo um madeireiro que você está me olhando aqui agora, Deus vai tirar tudo que você tem. Leva um tiro, porque Deus vai vir com justiça sobre Tailândia. O pastor Judson foi lá, falei assim: rapaz, tu é doido demais. Eu falei: não, tem que ser doido. Deus vai fazer algo em Tailândia. O Amós conheceu Tailândia. Não tem a cidade que cai uma bomba e começa a reconstruir Tailândia. Eu comecei a profetizar, porque Deus me mostrava helicópteros, avião chegando, comboio de soldado, e eu não sabia o que era aquilo. Gente, poucos meses depois, o meu patrão, que era da igreja, foi preso. Nota fria. Eu vi comboio igual Deus me mostrava nas orações. Helicóptero chegando, policial igual filme, e descendo e começando a fechar serraria. Eu quase ia sendo preso também, porque eu trabalhava com meu patrão. Escuta aí, galera. A oração, a nossa oração aqui nesse lugar. A Bíblia diz que aquilo que nós concordarmos aqui na terra será ligado. Será ligado? Você crê que Deus pode mudar a história dos vereadores corruptos da nossa cidade? Você crê que Deus pode mudar a história do Brasil? Você crê nisso?
Vocês estão vendo as artimanhas que estão acontecendo para que o Brasil não vá para frente, cara. Coisa satânica. É igual o apóstolo Léo falou, que ele disse que quando entrou lá para orar, ele viu um espírito maligno naquela cadeira presidencial. Nós estamos, a nossa luta não é contra a carne, nem contra, não é contra a direita e a esquerda. A nossa luta é contra principados e potestades que querem roubar e abortar aquilo que Deus quer fazer no Brasil. Pastor, mas eu não tenho tempo para orar. Eu tenho muita coisa para fazer. Não, deixa eu só ler. Não, eu vou ler aqui. A mãe desse cara. Escuta aqui. Com pouco tempo nós encontramos para oração. Resta-lhe tempo para tudo. Tempo para dormir, tempo para comer, tempo para jogar futebol, ler jornal, assistir novela, tempo para visitar os amigos, tempo para tudo que acontece debaixo do sol. Porém não lhe resta tempo para a oração, a coisa mais importante de todas as vidas, de toda a vida. Pense em Susana Wesley. Você sabe quem foi Susana Wesley? Mãe de John Wesley. Pequenininhos. Ela só tinha 19 filhos. 19 filhos. 19 filhos. Escuta aí. Encontrava tempo para trancar-se no seu quarto 1 hora inteira todos os dias, intercedendo pelos próximos avivalistas da Inglaterra. Onde ficava a sós com Deus. Meu amigo, não se trata tanto de encontrarmos tempos, e sim de criarmos tempos. E podemos criar tempo se assim a gente querer. Você quer ver a sua família transformada? Seus irmãos libertos da droga? Uma mudança cultural acontecendo em Teresópolis, sendo referência para Petrópolis, para o Rio de Janeiro. Não tem algo acontecendo em Teresópolis. Não. Os pastores começaram a orar. Oh, mas eu orei hoje demais pelos pastores. Falei, Jesus arrebenta nós pastores. Jesus nos leva para orar. Jesus nos leva a orar, nos leva a orar. Cara, mas sabe o que eu aprendo? É que todos os avivamentos que aconteceram não aconteceram através de pastores, aconteceram através de movimentos de jovens, influenciados por pastores. Sabe por quê? Nós estamos com um bastão para tocar a próxima geração. Escuta isso. Quem está grávido de um avivamento não se junta com qualquer pessoa. Para o lugar que Deus quer nos levar, não pode levar bagagem extra. Teu namorado não quer. Teu namorado não quer buscar Deus. Se ele não for mais incendiado do que... Larga a mão, filha. Você vai sofrer. Vai sofrer. Se a tua namorada não quer, meu irmão, abra mão. Abra mão. Pastor, mas vai doer. Sinal que você está fazendo a vontade de Deus. Como eu agradeço a Deus de ter encontrado a Leite. Gente, 85% do meu ministério, 85% do meu ministério, cara, 90 beirando quase 100. Você está entendendo isso? Amém? Escuta aqui. Você conhece alguém que falou assim: eu me arrependi de ter obedecido a Deus? Conhece? Pelo contrário, eu me arrependi de não ter obedecido a Deus. Quando Deus me pediu minha juventude para me parar de namorar, que Deus ia levantar minha esposa, eu falei: Deus, vai doer demais. Ele falou assim: é sinal que você está no caminho certo. Quando Deus pediu para a gente namorar em santidade, no momento das nossas orações, todo sábado, durante 2 anos e meio a gente jejuou, todo sábado pelo nosso casamento. 2 anos e meio. É fácil, pastor? Se fosse fácil, todo mundo conseguia. Pastor, é fácil? É mole? Ver 600 mil, 1,5 milhão de pessoas sendo impactadas na África. Gente sendo marcada pela glória de Deus. Onde ele começou? Em Lagos, na Nigéria. Começou com 5 pessoas. Uma nação foi impactada, cara.
Ele fala que quando vai acontecer esses movimentos satanistas, eles dão volta ao redor do hotel. Falam, depois vocês colocam no YouTube. Satanistas começam a voar. Porque lá na Nigéria, você sabia disso? Que lá na África os satanistas voam. Sabia não? Não é só o Dragon Ball que voa não, meu filho. Diz que a glória de Deus é tão grande que os satanistas caem, quebram as pernas da glória de Deus. Aí eu pergunto para você, isso está resumido só a Ele? A Bíblia diz que todo aquele que buscar, crer, vai encontrar. Eu quero que você se coloque de pé agora. Gente, tem pessoas aqui nesse lugar que estão precisando de um milagre espiritual. Sim ou não? A minha pergunta essa noite é: não sei quantos ansiolíticos eu vou tomar, cara. Eu não vou precisar tomar não. Mas Deus vai gerar algo em nós, velho. Você já ouviu falar aquela música? Existe um fogo que queima no meu peito e não me dá descanso. João, Deus vai substituir o desejo de ter carro, de ter coisas desse mundo por almas. Vamos começar a clamar almas. Diga: Jesus, me dá almas. Porque cada pessoa que está nesse lugar um dia vai estar diante de Deus. Ele vai falar: mostre-me as tuas mãos, cara. Mostre-me as tuas mãos. Mostre-me as tuas mãos. Eu quero que você feche seus olhos agora. No momento que eu estiver orando, Deus vai começar a trazer sonhos que você teve quando você era adolescente. Nos acampamentos que você ia, quando você fazia seminário, quando você estava sendo treinado, falou assim: eu vou te dar uma geração. Deus está falando assim: ainda queima esse fogo, ainda queima aquilo que eu liberei para você, ainda queima a mesma paixão. O que você quer? Um empreguinho melhor, cara? Qual é a sua ambição? Busque primeiro o meu reino, que eu vou acrescentar tudo. A rua do céu é de ouro. Aquilo que vocês veneram aí na terra, o ouro que vocês colocam no pescoço, no céu vocês vão pisar. Você tem noção disso? Então não perca a sua medíocre vida, a sua juventude em coisas terrenas. Olhe para a eternidade. Olhe para a eternidade. O que é 100 anos comparado com a eternidade? O que é o seu sonho ao ver os sonhos de Deus sendo realizados através de nós nessa geração? Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesus.